Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM, celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. A palavra de Deus hoje traz um simbolismo muito interessante. Na primeira leitura, Deus não está satisfeito com o administrador do palácio e vai substituí-lo. E o símbolo da substituição é justamente a entrega da chave. Chave na Bíblia significa sinal de poder. Deus transfere o poder, a autoridade daquele administrador que não estava correspondendo para um outro que vai administrar segundo o seu coração. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória na casa do seu Pai. E a gente, indo para o Evangelho, nós encontramos também, no Evangelho de hoje, esse mesmo símbolo, esse mesmo sinal, que é a entrega das chaves. O próprio Jesus que diz a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, esse sinal tem o mesmo significado. É o próprio Jesus que entrega nas mãos de Pedro essa responsabilidade, essa autoridade de cuidar do seu povo, cuidar do seu rebanho. Mas a quem se deve dar essa autoridade? A todos? Não. Aqueles que de fato se encontram preparados para assumir. E Pedro se revela preparado para assumir essa responsabilidade, porque quando questionado, Jesus pergunta primeiro o que diz o povo sobre ele, e o povo não sabia quem era Jesus, apenas afirmavam que era João Batista ou algum outro profeta, ou até mesmo que fosse Elias. Mas eles não sabiam quem era Jesus e não identificavam em Jesus o Messias, o enviado de Deus. Mas quando Jesus pergunta aos discípulos, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro assume toda a responsabilidade dos discípulos e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vê verdade nessa resposta de Pedro e diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Humanamente, era impossível para Pedro reconhecer Jesus como Messias, mesmo fazendo a experiência de ali estar partilhando e convivendo com Jesus. Mas quem o faz proclamar Messias, Filho de Deus, é o Espírito Santo que age em sua vida. E Jesus se agrada dessa resposta e por isso confia a Pedro a primazia na missão de dar continuidade à construção do reino de Deus. Então, Pedro é eleito, Pedro é escolhido para ser aquele que vai dar continuidade e conduzir a comunidade dos discípulos e todos os convertidos pelo caminho apresentado por Jesus. E isso, caríssimos irmãos e irmãs,
Ao entregar essa missão, tem um complemento bonito que nos assegura enquanto igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A nossa igreja, caríssimos irmãos e irmãs, apesar de ser constituída por homens, mas é conduzida pelo Espírito Santo. Mesmo que em nossa igreja existe a fragilidade dos homens, mas nós somos uma igreja que estamos alicerçados em Cristo e conduzida pela força do Espírito Santo. Por isso, o poder do inferno nunca vai poder vencer a nossa igreja. São mais de 2000 anos que essa igreja continua guardando a fé do povo e conduzindo o povo para uma experiência profunda com Deus. E hoje, ao celebrarmos então o dia do leigo, a vocação dos leigos em nossa igreja, nós somos chamados a convidá-los a pensar acerca do seu sim e do seu chamado. Deus chama todos os batizados a desenvolver uma atividade na construção do seu reino. Todos que são batizados são convidados a fazer parte da construção desse edifício espiritual que é o reino de Deus. Mas muitos ainda não se colocaram a serviço. Outros não foram convidados. E às vezes esperam que a igreja o convide. Mas na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, o convite já foi feito por Deus. Deus nos convida por primeiro. E a gente precisa começar a construir esse reino. Às vezes, infelizmente, isso é uma realidade, às vezes nós não conseguimos nos encaixar dentro das pastorais e movimentos, mas dentro do projeto de Deus, que é muito maior, mais amplo do que a vida de pastoral e movimento, nós devemos nos encontrar sempre. O reino de Deus não está preso a essas 4 paredes. O reino de Deus acontece no mundo. Onde existe uma pessoa, onde existe uma comunidade, ali eu devo anunciar o reino de Deus. Por isso, nós sabemos que é bom, nos realiza e nos faz nos sentir mais próximos de Deus quando nós conseguimos estar inseridos nesse processo de evangelização, assumindo a pedagogia da igreja, que é formada por pastorais e movimentos. Isso é bom. E a igreja convida todos que participem desse processo e nos alegra muito quando nós encontramos pessoas que dão o seu sim para essa missão. Mas aqueles que nunca participaram de uma pastoral ou de um movimento, mas que praticam a caridade, que dão um bom testemunho com a vida, esses também estão promovendo o reino de Deus. Claro, poderia estar mais inserido, poderia estar participando, mas quando nós falamos na vocação do leigo, nós estamos ampliando, a igreja amplia. Nós não podemos pensar que a vocação do leigo se reduz em estar numa pastoral dentro da igreja. Quando o esposo vive bem o seu chamado de esposo, quando a esposa vive muito bem a sua missão de esposa, quando a família dá um testemunho para a sociedade como família cristã, está vivendo a sua vocação laical, porque o leigo é chamado a ser sal e luz no meio do povo. Essa é a missão do leigo, essa é a missão do leigo. Leigo significa aquele que não recebeu um ministério ordenado. Nós tivemos aí um ano dedicado aos leigos, né? A igreja no Brasil, pela CNBB, promoveu esse ano dedicado às vocações laicais, e o tema era justamente esse: vós sois sal e luz do mundo. A presença do fiel leigo deve ser essa presença transformadora, e nós transformamos o mundo pelo nosso testemunho e pela nossa fidelidade
aos ensinamentos do Senhor. Por isso, para confiar essa missão, é necessário que todos que são chamados possam dar esse testemunho verdadeiro. Não se confia a todos a missão de representar o Cristo Jesus. Se confia àquele que reconhece Jesus como Messias e o acolhe como seu Senhor. Jesus é o Messias. Então, quando você dá esse testemunho, quando você vive a partir dessa sua experiência com o Senhor, a igreja vai dizer: você está apto, está apta para testemunhar e falar em nome da nossa igreja. Por isso, muitos leigos recebem a missão e, ao receber a missão, precisam viver a partir daquela missão que recebeu. Que nós possamos, então, caríssimos irmãos e irmãs, viver a nossa fé com essa mesma compreensão de São Paulo. São Paulo, ao escrever aos Romanos, vai dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conhece o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Que nós possamos ter essa clareza, que tudo o que nós realizamos, nós realizamos por ele e para ele, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus. Nós somos de Deus, a igreja é de Deus, a humanidade inteira pertence a Deus. Então, que nós possamos viver assim, com essa consciência, com essa clareza, caríssimos irmãos e irmãs, que nós não nos pertencemos e não pertencemos a ninguém. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Tudo é dele. O seu casamento é de Deus. Os seus filhos são de Deus. A sua missão na igreja, a sua vida pastoral deve ser por Deus. Nós não devemos estar na igreja para buscar status, para serem reconhecidos, não. Devemos estar a serviço da igreja, porque nós reconhecemos que tudo o que nós realizamos pelo Senhor. Que nós possamos, então, ao professar a nossa fé, que tenhamos sempre essa clareza, que tudo o que nós realizamos nesta vida, devemos realizar por amor ao nosso Deus. Devemos realizar porque nós reconhecemos que somos de Deus e que só a Ele nós devemos servir. Peçamos à Imaculada Conceição que interceda por nós e que nos ajude a viver bem a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.